Fala galera, bem-vindos ao Datalogando. Hoje estou aqui com Otávio Tranquesi. Olá, todo mundo. E aí, Otavião? Beleza, cara? Conta um pouco pra gente aí, quem é você então? Pô, prazer, obrigado por me receber aqui. É um enorme prazer estar com um cara tão bacana que eu admiro tanto assim. Bom, meu nome é Otávio Tranquesi, eu sou formado em economia pelo INSPER e comecei minha carreira de um jeito bem tradicional, que é trabalhar em banco de investimento. Fui lá, era o que todo mundo queria, estudei, me preparei, fui pra isso. Só que o ano era 2011, a crise estava correndo solta, IPO não existia mais. E a impressão que eu tinha é que eu tinha chego na festa depois que já tinham servido o bolo. Que já tinha acabado os brigadeiros. Tava todo mundo botando as cadeiras em cima da mesa, varrendo o chão, e eu tava ali no terra arrasada. Puta merda. E aí eu tava vendo o que eu ia fazer, se eu ia procurar pra trabalhar em outro banco, outra coisa. Aí um cara chegou no meu LinkedIn e falou, mano, vamos conversar aqui. Tô com uma ideia muito maneira de chamar um aplicativo chamar um táxi pelo aplicativo. Foi, pô. Eu usava táxi todo dia e era um sacrifício do caramba. Pra você ter uma ideia, o banco ficava na Faria Lima, ó, e eu morava na Vila Mariana. Os táxis não aceitavam a corrida. O cara falava, não, isso aí Peanuts. é muito pouco pra mim. Eu Sério tô esperando mesmo? algo melhor. Pô, meu irmão, tá esperando o quê, cara? Porra! Estavam podendo escolher 10 ainda? da Tava noite na ótimo, terça-feira cara. e o cara Puta esperando pra escolher. Não que agora o Uber tá quase ficando igual, mas foi mais ou menos por aí. Fui lá, conversei com os caras. Falaram, pô, cara, você não quer ser nosso CMO? Falei, pô. Pô, saindo de um banco, já chamando CMO de uma startup, tipo... Aí eu falei, cara, eu não sei nada. Os caras relaxam, ninguém sabe nada de nada. Você é um cara inteligente. Mas qual foi o pulo do gato? Por que foi maneiro? Porque, cara, o Facebook tinha acabado de fazer o IPO. Tá. A maior crítica do Facebook era eles não monetizavam o mobile. Não tinha anúncio no mobile quando o Facebook fez o IPO. Caramba, faz tempo isso. Faz tempo, mas é uma loucura. Não, eu tô pensar. tentando recapitular quando... Nossa senhora, faz muito tempo. isso, cara. 2013. Puta merda, é verdade, cara. Então, cara, e assim, quando a 10 gente ia anos. falar com o investidor, o cara perguntava assim, quem tem celular no Brasil? Quem paga? Assim, era esse o mundo que a gente estava vivendo. E a gente entrou como um dos primeiros serviços no aplicativo. Era Easy Taxi. Easy Taxi. A gente começou lá, a gente expandiu para 35 países. Aí, pô, eu fui lá e A Easy Taxi foi a primeira no Brasil? foi a primeira no Brasil. Foi a primeira. Foi a primeira no Brasil, cara. É Surgiu verdade. depois surgiu a 99 Táxis, Uber apareceu, mas assim, Uber tava rolando no meio um beta. Então, a gente chegou estourando, chegamos abrindo o país pra caramba, fazendo corrida pra caramba, crescimento exponencial, investimento alto. E aí foi que eu tava no lugar certo na hora certa. Porque eu tava num mercado que não existia, eu tinha um conhecimento bem analítico, fazer conta, planilha, tudo isso. Usando teu background de faculdade Usando, por muitos anos. Trabalhando com banco, analisando para business case para clientes. Eu peguei rápido aquilo. Em pouco tempo eu comecei a me destacar nessa questão do mobile. E eu fui trabalhar em várias outras empresas. Então, eu trabalhei no Viber, aquele aplicativo Nossa, o de Viber, mensagem. Cara, que era o concorrente do WhatsApp, não era? Concorrente do WhatsApp. Exatamente. Puta. Cara, ficou grande. Chegou a ter mais de 1 milhão de usuários no Brasil por mês, cara. Nossa, não tinha nem ideia. Porque o Viber finado. Pois tem mais mudanças morreu, aí né? no futuro. E aí eu cofundei a Singu, que também é um aplicativo de chamar manicure em casa. Depois fui pro PicPay. Cara, então você começou a decolar depois nessa parte totalmente de mobile. Totalmente de depois. mobile, e usando tudo. E aí, realmente, sempre usando dados, sempre pegando tudo a tendência, como começou, entendendo o porquê das coisas, né? Eu vejo a molecada chegar, aquele business manager do Facebook, o cara tá perdido, o cara não lembra quando tudo era mato. É verdade, Você chegava cara, lá, era, exatamente, cara. era a coisa mais simples. Ler aqueles manual lá pra poder fazer uma campanha, cara. A gente fazia isso lá atrás, né? Meu? Pois é. E hoje em dia eu virei... Aí o que aconteceu? Sempre trabalhei com MMP. O que é MMP? Mobile Marketing Partner. Tá. Mobile Measurement Partner. E aí, cara, o que é o MMP? Basicamente ele faz a atribuição. Ele é como se fosse o Google Analytics da parte de mobile. Perfeito. E aí eu conheci o pessoal do AppsFlyer desde que o AppsFlyer começou a entrar forte aqui no Brasil. E quando a gente tá falando de... Puta, 2015, 2014. E eu tava lá sempre com os caras, ajudando, dando palestra, sendo cliente. Eu usei todos os competidores. E eles falam, pô, Otávio, você não quer ser... A gente tá contratando um cara que a gente quer, um cara especialista em finanças. Você trabalhou em banco, trabalhou em várias startups de financeiras, tem um background e entende bastante de atribuição mobile. Você não quer vir para cá
Então, hoje em dia, eu fui para AppsFlyer, eu sou um especialista na indústria financeira, então Tá. eu ajudo a construir case, entender o que o cliente precisa, conversar, montar benchmarks, tudo isso para América Latina, Europa, África e Oriente Médio. Então, é bem bacana, uma exposição bem bacana. Puta, que legal, Tavião. Então conta pra gente, primeiro dá a sua golada aí pra... Conta pra gente, então, o que é a AppsFlyer? Só pra gente... Cara, o AppsFlyer, o que ele permite fazer, ele permite você medir o que acontece no seu aplicativo e saber da onde o usuário veio. Então, acho que esse é o core do negócio. A gente começou com isso. Então, você podia saber, por exemplo, se um usuário clicou no anúncio do Facebook, viu um anúncio do Facebook, baixou, se ele fez compra, se ele adicionou no carrinho, se ele fez o cadastro, tudo isso atribuído a essa atribuição. Tá. Obviamente a gente sofisticou, então hoje a gente faz análises mais complexas, análise de cohort, a gente tem dashboards, você pode extrair os dados, você tem análise antifraude, você pode gerar links para fazer essa atribuição, não só nas redes. Então, por exemplo, cara, não sei se você vai lembrar disso, é uma história bacana. O Super Bowl, obviamente, gigante, aquele negócio maluco. E a Coinbase fez um anúncio com um QR Code rodando ali, né? Tá, É um QR Code gerado por uma empresa MP que eu não posso falar qual foi, tá. mas que é muito cara para mim. E aí? E aí, pô, foi um sucesso. Os caras tiveram Imagina. milhões de cliques, milhões de downloads. Então, mas aquele QR Code é uma coisa que a gente gera. É uma coisa que a gente gera. A gente tem, inclusive, um gerador, uma API para você gerar esse QR Code. Então, é tão bacana. Então, por exemplo, eu já estava conversando com uma rede de supermercados que tem um banco. Tá. E esses caras falaram assim, putz, cara, a gente vai botar um QR Code em cada loja pra gente medir a performance do vendedor. Ô, louco. Então, quando o cara baixa o app para pedir o cartão, os caras já têm a tem atribuição de qual foi o vendedor que fez aquilo. Caramba, meu. Cara, quando eu comecei a trabalhar com digital, quando tudo era mato ainda, a gente tinha as hipóteses, né? Porque lá atrás vinham falar pra mim assim, eu comecei a trabalhar em 2011, mas não era aqui, comecei a trabalhar na Irlanda com isso, né? E lá se falavam que os aplicativos iam morrer, que eles iam dar espaço pros sites. E os sites iriam virar os sites inteligentes que iriam pros aplicativos. E hoje a gente vê a AppsFlyer, uma empresa 100% focada em aplicativo. Pois é. E eu gosto dessas hipóteses que o mercado cria, entendeu? Porque tem umas vertentes que é isso, cara. Hoje existe um AppsFlyer que faz toda a mensuração. E ele surgiu porque, obviamente, não existia aplicativo, né? Ou qualquer outro Analytics na época que fazia uma mensuração efetiva de aplicativos, né? A história é sensacional. A história como surgiu o AppsFlyer, Bora, conta. o CEO ele foi, Conta pra gente, ele então, foi morar nos Estados Unidos na época que lançaram o iPhone. Tá. Quando ele viu aquilo, o cara ficou maluco. O cara falou assim, eu quero mudar o mundo. Ele foi o cara oposto do cara que você conheceu na Irlanda. Então, um cara que falou que vai morrer tudo, o CEO da AppsFlyer olhou aquilo e falou, cara, isso aqui vai porrar. Isso aqui vai ser o próximo grande negócio. Então, ele lançou o MVP e, pô, sucesso absoluto hoje. Mas já lá atrás era o objetivo de mensuração, atribuição, exato. Analytics. Foi o core que a gente nasceu, o core que a gente está se mantendo. Cara, que legal, meu. Isso aí foi em 2011 que ele lançou a empresa. Obviamente, assim, ele viu o iPhone Sim. antes, mas ele até ter a ideia, desenvolver tudo, foi isso. Puta, que legal. Então conta pra gente, então, como que é feito hoje a coleta de dados hoje? Então, se eu tenho um aplicativo, como que é feita essa coleta de dados no meu aplicativo para gerar insights, gerar tomada de decisão para o meu... Não, legal. O que acontece é um SDK. Tá. E esse SDK Explica para todo mundo que é o SDK. é um pedacinho de código que você instala dentro do aplicativo. E eu vou explicar, obviamente, hoje em dia a coisa está mais complexa que isso. Então, eu vou explicar como começou e a gente pode entender melhor. Então, todos os celulares hoje têm um Device ID, que é como se fosse o RG do celular. E a gente tem o do Google e da Apple, mas em geral a gente chama de Device ID esses dois números. No mundo web, a gente está bem acostumado com cookies. O pessoal vai lá, baixa, tem o cookie, etc. Aplicativo não tem cookie. E acho que esse é o maior desafio para você mensurar. Como você mensura no mundo sem cookie. Inclusive, acho que é uma coisa que já está vindo agora para o mercado web. GA4, bem forte. a geração cookieless. Exatamente. E os aplicativos ganham cada vez mais destaque, né? Só que aplicativo sempre foi cookies. Sempre foi cookies. Então, como é que funciona? Imagina que você tem um link. E em vez desse link ir direto para a loja de aplicativo, para você baixar esse aplicativo, ele vai para um site. Esse site captura seu Device ID e reencaminha você para a loja. Quando você abre o aplicativo pela primeira vez, tem esse pedaço de código que ele checa qual que é o Device ID. Tá. Então ele fala, opa, esse cara clicou aqui, eu sei que ele clicou no anúncio, baixou, então
perfeito, eu tenho uma atribuição a esse canal. Perfeito. Esse é o jeito mais Usual. A gente fala isso que é uma atribuição determinística. Eu tenho certeza que aquele cara é aquele cara. Mas o que acontece? O mundo foi mudando, foi ficando mais sofisticado e hoje em dia a gente já está com várias complexidades. Uma delas é o iOS 14.5 da Apple. Sim. O que acontece nessa mudança da Apple? A Apple pergunta, quando você tem um iPhone e baixa um aplicativo, e fala: você deseja compartilhar os dados com aplicativos terceiros? Essa pergunta é uma pergunta bem complexa. A gente pode discutir as motivações disso. Eu, particularmente, vou falar, a minha opinião é uma questão de marketing. A gente quer saber depois a sua opinião. É, a questão de marketing. Sim. A Apple está fazendo isso para parecer, não porque realmente vai deixar as pessoas mais seguras, mas para parecer que está sendo mais segura. A pergunta é: você deseja compartilhar o seu device ID com o parceiro? E o cara pode falar não. Hoje em dia, dependendo da indústria, aí, a gente está falando aí de 50-50. 50% das pessoas falam que sim, 50% falam que não. Porque, vamos ser bem sinceros, acho que a grande maioria das pessoas não entendem o conceito. Ah, ninguém entende. Exatamente. É muito complexo. Exato. O que significa você... Não, se você for ler, se você for pensar na semântica do negócio, você deve compartilhar seus dados com aplicativos de terceiros. Você fica com medo. Não, Pô, não. que é Mano, terceiro, eu não quero, cara? exatamente. Mas terceiro, no caso, é a AppsFlyer. É o Google. É o Facebook. Não é... Que aí foi... Cara, todos os papos eu tô falando a mesma coisa, cara. Eu prefiro compartilhar meus dados e receber o que eu quero do que não compartilhar e receber o que eu não quero. Exatamente. Inclusive, tem vários cases de quem consegue aumentar essa taxa de adesão, Uhum. explicando por quê. Mas, obviamente, que tem um custo alto isso. Sim. É um trade-off muito grande, né? Do que Uhum. você vai perder. Mas o que acontece? Como é que você faz a atribuição se você não tem o dado do Device ID? A gente vai para uma que a gente está chamando de atribuição probabilística. Ou seja, não tem informação, vou baseado em inferências. Inferências, exato. Então, isso a gente vai falar de IP, Caramba, a gente sério? vai falar do celular, da linguagem do celular. Uma série de dados. E hoje, a AppsFlyer, a gente montou um modelo, que o nosso modelo probabilístico tem 92% de acurácia. Dentro da inferência, vocês têm 92% de acurácia. Exato. Conta mais. Interessante. Então, é um modelo proprietário, obviamente não posso falar muitos detalhes de como é Não. que ele é construído, Sim. mas o que ele faz, ele garante para você 92% que esse cara veio da onde a gente está falando que ele está vindo. Tá. É uma atribuição determinística. Outro tipo de atribuição determinística que a gente está fazendo hoje, nos Estados Unidos, está muito, muito forte Connected TV. Então, você tem o Apple TV, o Roku, cara, até o PlayStation, o Xbox, tudo isso são devices que o pessoal está usando para consumir. O cara não liga mais TV na TV a cabo. O cara E tem compartilhando a tua informação, teu conteúdo, tudo que você O cara tá tem vendo. tudo. E aí, beleza, começa a ter anúncio nisso. E tem dois tipos de anúncio. Um anúncio, por exemplo, se o cara faz um anúncio de um aplicativo na sua TV Samsung, Tá. você vai baixar o aplicativo para a loja da TV Samsung lá dentro. Dá para você fazer a atribuição disso aí dentro. É isso que a gente faz. Só que quando, por exemplo, você está lá, você está mexendo no celular, vendo a TV e aparece uma propaganda do Bradesco lá e você vai baixar no seu celular. A gente faz a atribuição determinística disso. Ah, é? Baseado na sua rede Wi-Fi, baseado no seu IP. Puta merda, é verdade, cara. E a gente consegue fazer essa atribuição. É um produto super novo, está começando agora, mas é muito interessante. Vocês já estão saindo do mobile, vocês estão indo para Connected TV, vocês estão Cara, indo hoje em pra dia a gente faz solucionar. tudo. Assim, obviamente o objetivo principal é o mobile. Foi o mobile. E é o nasceu mobile, e cresceu no mobile. E ele ainda é um mobile. Mas a gente chama de qualquer lugar para o aplicativo. Mas a gente pode considerar a Smart TV que são as aplicações que tem nas TVs também. Também. não Mas é muito deixa? pequeno esse ainda. O nosso maior core disso aí é fazer a atribuição da TV para o aplicativo. Olha só. Mas a gente faz atribuição outras maneiras. Inclusive, eu fui também CMO do Chama. O aplicativo que chama Botijão de Gás. O aplicativo do gás, né? O app do gás. O app do gás, é. O app do gás. É. E lá a gente fez muita campanha de TV. E eu tava, nessa época, eu era cliente de AppsFlyer. Tá. E eu falava, cara, como é que eu... Beleza, eu fui lá. A história foi o seguinte. Fiz uma campanha de Out of Home. Porcaria, não aconteceu nada. Assim, eu não senti nada que me desse nenhum indício que aquela campanha estava funcionando para conversão ou para awareness. Acho que tinha diversos A problemas. Out of Home, para quem não sabe, é o ponto de ônibus. Ponto de ônibus, o Exatamente. relógio, o metrô. Coisa que a Exatamente. gente fez na época. São as offlines aí. Offline. Que a gente tem essa visão. E aí eu falei, caramba, o que eu faço? Aí eu espinafrei a agência, não sei o que, a gente resolveu dar um passo para trás. A gente fez um focus group. Tá. Foi muito legal, muito legal. Sentamos com o pessoal, os caras olharam, e a gente descobriu assim, que a gente fez uma arte linda que ninguém entendia. Pronto.
a gente viu que o que o consumidor valorizava não era o que a gente achava que ele valorizava. A gente achava que o cara valorizava a segurança. O cara falou, "Pô, é um aplicativo, já é seguro. Eu chamo Uber, iFood, eu sei que é seguro o aplicativo. Então a gente começou a focar no tempo e no preço. Tá. É praticidade e conveniência. Pum. Aí o negócio. E aí, o pessoal falou, cara, você não arrisca TV. TV aberta. Na época, aquele medo. Eu era inexperiente. Falei, pô, cara, TV aberta. Essa fortuna. Não, vamos fazer pequeno, só São Paulo, a gente expande depois, passo a passo. Fizemos uma campanha lá e, cara, o que aconteceu foi que na hora teve uma explosão. Muita gente baixando, uma conversão muito mais alta, tal. É isso que eu faço agora, como decisor do marketing. Eu dobro o investimento? Eu corto o investimento? Qual que é o próximo passo aqui? Porque a gente não era lucrativo, a gente dependia de dinheiro de investidor. E, cara, é uma coisa escassa. A gente dá um tiro errado, pode ser o fim da empresa, ainda mais nesse estado do começo, desses pequenos Uma empresa no early stage ali, começando, você dá esse... você dá um tiro desse errado. Nossa. E o investidor naquela época era um cara que desafiava a gente. Ele falou assim, cara, como vocês podem gastar mais, como vocês podem crescer mais. Era um outro mundo. Porra, completamente diferente. Acabou esse mundo, não Vocês existe mais. Foi divertido. Foi divertido enquanto durou, é isso, cara. E a gente tava lá e tal. E aí eu tinha uma ideia que... Uma coisa que eu gostava assim, eu gostava de ver quando tinha uma inserção no Fantástico. Eu olhava ali e fazia... dava um pico de downloads. E comecei, caramba, deixa eu comparar esse pico de download com outros picos. E a coisa mais maluca é que assim... Todas as curvas do download eram a mesma. 11 minutos de download e depois sumia. Então, vamos supor que eu fizesse uma inserção de madrugada. Às vezes tinha isso, aquela tela quente. Tá. Você estava ali no tela quente. Vinha 0, aí eu conseguia ver o número de downloads por segundo. Porra. Com o WebSphere, pegava todos Sim. os dados brutos, eu tinha acesso a isso. Aí vinha 0, 0, 1, 0, 0. Aí tinha inserção. 50, 100, 200, 300... Em 11 minutos, depois e aí caiu. ia caindo. E aí o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou fazer uma atribuição de TV baseada nessa janela de tempo. E aí, eu não vou usar isso para comparar a TV com o Facebook, a TV com o Google. Óbvio que não, porque é outra ideia. TV tem outros efeitos, é um efeito mais... Mas eu consigo comparar TV com TV. Eu consigo comparar esse pico com outro pico. Uhum. E consigo ver quanto eu estou pagando nessas inserções. Então eu criei esse Você modelo. criou um modelo para você baseado nisso. Usando MMP. Putz, que Fizemos essa sensacional, conta. cara. E aí, o que a gente fazia? A gente pegava e fazia assim, beleza. Descobrimos que o Prime Time ele dava mais download, mas o custo pelo download era muito caro. Tá. Então era melhor eu fazer Ana Maria Braga todo dia do que fazer uma novela das 9. É, faz sentido, cara. Se você ter essa atribuição e perceber esse cenário. E aí o que acontecia? A gente começou a fazer isso. Só que aí o que rolava? De repente ia ficando mais caro, porque o público ia saturando. O que eu fazia? Cortava pro comercial de 15 segundos. Porque eu já entendia que o pessoal já tinha entendido a mensagem. Entendi. E aquilo era para reforçar. E ele ia até que passava de novo. Então, de repente, o programa mais barato que eu tinha ficava mais caro que o segundo. Então, eu tirava o dinheiro e passava pro outro, e assim eu fui controlando. Cara, chegou um nível que eu conseguia negociar com a TV. Baseado nisso, o cara da TV competidora da Globo, a Band, o cara ficava, pô, mas e aí, você tá pagando quanto nisso aí? Por que você não tá fazendo mais comigo, você tá fazendo só com a Globo? Não, cara, porque o custo aqui tá tal. Então eu te dou um desconto. Virou a tua moeda de troca ali. E uma moeda de troca, eu conseguia comprovar o que estava acontecendo e o cara se sentia confortável em negociar. Que maravilhoso isso, cara. E hoje em dia a gente faz isso no AppsFlyer. Faz? Como a gente faz isso? Você pode mandar um CSV com os horários de inserção que você tem. Sério? E ele faz a Você consegue fazer pra você. automático? Automático. Isso daí teve um dedinho do Otávio ali ou não? Não, isso já tinha. Já tinha mesmo? Quando eu comecei não tinha isso, mas aí rapidamente foi tendo. E, inclusive, lá fora do Brasil, tem até umas empresas que fazem... você não precisa nem mandar o CSV, porque eles fazem eles capturam API. o tempo da inserção automático. Putz, que maravilhoso, cara. Nossa, então foi uma bela evolução. E já que a gente falou de captação, então fala um pouco de análise, que você já entrou um pouco nesse cenário aí, mas fala como que é hoje a análise de dados feita por um aplicativo que quer ter uma tomada de decisão para saber... Você já mostrou que você fez uma atribuição relacionada à MediaFly. Mas e se eu tenho um aplicativo, eu tenho diversas aplicações. Como que é feita a análise e a entrega de KPIs hoje via AppsFlyer, cara? Sim, o que acontece é o seguinte, beleza, eu te falei como é que faz a atribuição, só que tem uma diferença principal entre web e aplicativo. A principal é que na web a gente pensa muito em visitas de página. Sim. E não existe esse conceito no aplicativo. E acho que está mudando também na web. Também.
sabe, que o GA4 está mudando completamente. Eu acho que vai entrar muito relacionado às métricas de É aplicativo exatamente também, isso. cara. Você usa eventos. Exatamente, cara. E esses eventos, então a gente faz isso há 12 anos, a gente faz no aplicativo isso. E a gente pega esses eventos e você consegue ter uma jornada baseada nesses eventos. E o legal é que esses eventos eles podem ser tanto disparados pelo front-end do aplicativo, ou seja, você visitou uma página e ele dispara um evento, Sim. como eventos servidor a servidor. Como, por exemplo, um banco. Ele ia fazer um empréstimo. Você vai no aplicativo e pede um empréstimo no banco. Só que ele não é aprovado na hora. Tem uma aprovação no banco lá por trás, alguém está olhando aquilo. Quando o cara faz aqui, quando o cara aprova o empréstimo, ele libera um evento que dispara no servidor da AppsFlyer, que dispara um evento de empréstimo aprovado. Confirmação desse empréstimo. Exato. Então, eles estão usando hoje o AppsFlyer como uma ferramenta de disparador de evento também para essas tomadas de decisão. Exato, porque começa a valer a pena. Outra coisa, por exemplo, o AppsFlyer hoje a gente consegue montar audiências. Por que isso é legal? Obviamente, assim, você consegue montar hoje uma audiência no Google, no Sim. Facebook, esses caras, mas tem vários networks que não tem construtor de audiência. Você constrói, você manda, ou até pro Facebook. Então, o que acontece? Eu falei com uns caras de cartão de crédito, o que eles fazem? O cara pega ali. Hoje custa super caro você aprovar um crédito de um cliente. Você tem que rodar com Serasa, você tem que ver modelo de crédito. Tudo. Então, o cara chega a gastar R$50 pro cara checar um crédito. E tem cara que é rejeitado. Para que você vai fazer anúncio para um cara que é rejeitado? E outra, a correlação entre o cara que é rejeitado e o cara que clica no anúncio é muito grande, porque o cara tá desesperado atrás de crédito. Desesperado atrás de crédito, cara. E você já tem isso na raiz e você Eu tenho isso, é o que eu faço. Eu crio uma lista de exclusão. Não mostre o anúncio para esses caras. Cara, literalmente você está trazendo todas como se fala, as teorias que a gente usava, você está replicando isso daí pro teu aplicativo e trazendo isso com mais facilidade, que você pode compartilhar aquela base para fazer uma base de exclusão para você ter assertividade Exato. na sua definição de modelo, cara. Putz, isso é maravilhoso. Do outro lado também, quem tem um cartão de crédito bom, quem tem muito crédito, o cara tem crédito em todo banco. O cara tem crédito em todos os cantos. Então o que rola? Você pode fazer uma campanha para engajar pro cara usar mais o cartão dele, para ser o cartão principal. Putz, isso é exatamente esse cenário, cara. Putz, eu fico ouvindo isso, cara, e automaticamente eu trabalhei bastante com modelo de atribuição e criei alguns modelos também lá atrás. Quando eu vejo isso daí, cara, eu me lembro algum passado aí que a gente falava, né? Quem acredita no last click não vende realidade, né, cara? Pois é. A Hoje, gente faz isso, inclusive, por exemplo, hoje tem mais dois, last click e impressão. Impressão, cara, meu. Seu anúncio foi impresso 300 milhões de vezes, legal. Quanto que eu vendi? Não, mas eu acho o contrário, cara. A gente percebe que impressão, às vezes, tem correlação muito alta de sucesso de venda. É mesmo, cara. TikTok. E o TikTok vai virar uma plataforma de e-commerce daqui a pouco também. Não, o TikTok hoje é super relevante, cara. O que não tenho o que falar. O que tá crescendo e, assim, o que entrega de resultado consistente para anunciante é brincadeira. E não é anunciante pequeno, é cara gigante. A gente tá falando de... É que vocês têm toda a visibilidade também de AppsFlyer em cima do TikTok, né? Com certeza. A gente fala com o cliente. Cara, hoje o AppsFlyer tá com 64% do mercado de finanças mundial. Caramba. Acho que super relevante. No mercado global a gente tem 60%. Acho que o que muda é porque a gente tá vendo esse número em número de aplicativos, né? Então o que acontece é que tem o que a gente chama de hyper casual games. Esses jogos hiper casuais que você baixa o celular, é de graça, você só paga um anúncio. E o que acontece? Esse cara não tem muita grana. Então, às vezes, é nosso competidor, como o cara tá atrás, ele cobra mais barato. Então, esse cara entra só para fazer uma medição básica ali para o negocinho funcionar. E aí, por isso que o cara tem mais hyper casual games. Mas, em geral, a gente tem mais de 60% de mercado. Pô, legal. Agora conta pra gente, só para tentar tangibilizar, uma otimização que vocês fazem lá com a AppsFlyer. É legal, a gente não faz nenhuma otimização. Até conversei isso com um cliente hoje, foi engraçado. O cara, mas qual que é o valor da AppsFlyer para mim? Eu falei, qual que é o valor do Excel para você? Bom, uma boa comparação. Tipo, o que adianta? Pô, o Excel pode ser uma ferramenta animal. Pô, tem uma anedota. Uma vez uma amiga minha que eu conheci, ela falou pra mim, cara, essa conta aqui não tá fechando. Meu Excel não funciona. Eu falei, caramba, que doideira. E se eu olhava ali as contas, não batia. Daí eu fui olhar a fórmula, não tinha fórmula nenhuma. Ela falou, não, tô fazendo a calculadora e escrevendo aqui. Eu falei, puta. Ela usa o Excel. Tava usando o Excel. Da maneira dela, E do mesmo jeito a AppsFlyer, se você vai lá, o cara não... Tem cara que bota um evento só, download. Você não usa todo o potencial. Você não usa todo o potencial da plataforma. Então hoje tem... Mas assim, tem vários casos de uso muito interessantes.
A gente tem uma área no nosso site só de use case, inclusive a gente faz uns vídeos bem legais. Acho que teve um que lançou agora recentemente muito bacana na Magazine Luiza. Tá. Cara, Magazine Luiza, um negócio gigante. Os maiores A varejistas. gente tá falando aqui, mexer 1% do Magazine Luiza é o que é? Nossa. É mudar o jogo. Os caras cortaram 20% da desinstalação do aplicativo. Peraí. Os caras cortaram 20% Da da desinstalação. do aplicativo. Como é que é legal? Hoje o App Store mede a desinstalação. E a gente mede isso através de um push silencioso. Sabe um push? Você recebe, pô, sua compra chegou, aquele negócio. Aí ele vem com uma imagem, uma mensagem. A gente manda um sem nada. Se não aparecer... Se o cara não recebeu, recebeu, se a gente não recebeu uma retorno. confirmação, quer dizer que ele desinstalou o aplicativo. Então a gente consegue medir isso pro cliente. E o que a Magazine Luiza fez? Ela começou a analisar a taxa de instalação. Então, assim, ela não começou a ver só a aquisição dela. Só uma pergunta antes de você terminar isso. Quando a gente está falando de eventos, os eventos são criados por vocês ou pelo cliente? Pelo nesse cliente. caso? Pelo cliente. Então vocês só direcionam todos os eventos que tem que ser criado e a partir Não, nem isso a gente faz. Nem isso. A gente então pode sugerir. Assim, Tá bom. A gente tem tabela, tem o básico, pode fazer, mas é tudo. Cara, é muito customizável. Eu imagino. Quando você faz um tagueamento no site, você pode fazer um tagueamento do aplicativo. E você tem os seus KPIs necessários para sua informação. Então ele tem o objetivo em meta que eles têm, ele vai taguear, fazer todos os eventos que ele precisa, e a partir desses eventos é onde vocês conseguem trabalhar e fazer essa otimização. Exato. Perfeito. Continua, vamos lá. Cara, então, a Magazine Luiza, ela começou a fazer uma análise das campanhas que estão fazendo, aquisição. Às vezes o CPI estava bom, Tá. só que a taxa de instalação estava alta. O que acontece? Você está perdendo o lifetime value do cara. Porque se o cara baixou, mas desinstalou rápido, Você já perdeu ali. ele perdeu ali, na retenção. E seu CPI estava bom, mas a hora que você ia ver o lifetime estava lá embaixo, cara. Então o que eles fizeram? Começaram a cortar algumas campanhas que estavam gerando desinstalação alta. É mesmo. Resultado disso, os caras cortaram 20% da desinstalação do aplicativo. Nossa senhora, só mudando uma campanha. Só mudando uma E campanha. a campanha tinha alguma temática específica? Cara, esse eu não vou saber dizer. Acho que Tá. eles nem abriram esse mesmo. no case, mas É curioso palavras isso, deles. né, cara? isso aí, É o case curioso deles. isso, cara. Você ter essa métrica, interpretar que uma campanha que com certeza tinha alguma sinergia ali que estava fazendo com que as pessoas desinstalassem o aplicativo. Tem vários motivos, né? Então acho que primeiro você tem que ficar atento com questão do anúncio em si, que você está falando, às vezes promoção, essas coisas incentivam a uma desinstalação rápida. Outra coisa que pode acontecer é o placement, é onde você não está aparecendo. Às vezes você está aparecendo nesses jogos que eu falei hiper casuais, pode ser muito bom como pode ser muito ruim, depende. Entendi. Depende de onde você está fazendo, como você está fazendo. Acho que são todas as métricas que isso permite analisar. Inclusive, a gente lançou uma ferramenta recentemente muito bacana de análise de criativo. O que a gente faz? A gente tem a gente roda a gente entra nas campanhas através de um scrapping de todas as campanhas que você tem. Tá, E a gente puxa os criativos automáticos. tá. Então, cara, porque como é que você vai otimizar criativo hoje em dia? Você vai ter que botar nome e depois saber tudo? E o que acontece? Às vezes você usa o mesmo criativo no Facebook, no Google. Você só muda o source dele ali. Mas como é que você sabe qual que está performando melhor? Não, Ou você tem um time, às vezes tem empresa que tem 20, 30 caras trabalhando só em fazer criativo. Como é que você sabe qual que tem que criar? Tem que fazer mais vídeo ou mais um banner? Qual que é o tema desse vídeo? Qual que é o tema do banner? Agora a gente traz um negócio que você consegue unificar o criativo, então ele identifica que aquele é o mesmo criativo, Tá. puxa todas as métricas desse aplicativo, desse criativo e fala pra você, cara, esse aplicativo tem um CPI de R$3 global, sendo R$2,50 no Facebook, 4 no Google, etc. Cara, isso é maravilhoso. Maravilhoso. É maravilhoso. Muito bom. E vocês fazem isso para você saber se uma métrica é boa ou não? Vocês fazem benchmark de categoria ou vocês fazem de acordo com a performance mensal? Não é nem a gente, assim? é o cliente, né? O cliente tem faz. essa Não, ferramenta eu falo e vai ter que vocês, olhar. A gente tem benchmarks que o cara pode checar, mas acho que é muito comparado com ele Com mesmo. ele mesmo. É. E até porque o criativo tem tendência a ter uma vida útil, né? Então ele vai caindo a performance dele e você consegue identificar isso. Porque às vezes é muito Por mais que a difícil campanha identificar seja numa campanha. boa, mas ela tem uma vida útil dela. Depois daquele dia ela começa a performar, você já tem que estar preparado. Exato. Agora imagina, você tem um headset que tem 3 anúncios rodando. É. Como é que você vai identificar qual que tá caindo? E como que tá caindo? Então com isso você vê na hora. A gente tem métricas, por exemplo, uma métrica que a gente está usando é IPM. Tá. Instalações por 1000 impressões. Ah, é? É uma métrica criada por vocês. Exato. Você consegue... Não, muitos caras de game usam isso. Ah, é? Não sabia também. E aí É você interessante. consegue medir, cara, a performance do criativo numa base, uma régua igual.
Porque não adianta o cara ter 400 milhões de impressões e 1000 instalações, outro que teve 1000 instalações e 1000 impressões e 1000 instalações. Exatamente, cara. Puta, bem interessante isso, cara. E vamos lá, um outro tópico aqui, tem mais 2 tópicos que eu quero falar com você. Primeiro é sobre integração de dados. Legal. Quando a gente está falando de integração de dados, a gente queria entender como que as empresas podem se apropriar. Você já deu um cheiro lá atrás falando que vocês têm esse compartilhamento aí do CSV e tudo mais, que vocês podem trazer o off. Mas se eu quiser integrar dados terceiros, sei lá, Legal. quero ter uma relação weather forecast, mais ou menos assim. Legal, vamos lá. Hoje em dia você pode consumir os dados do AppsFlyer de algumas maneiras. Tá. A primeira delas é no dashboard. Então você entra no site, loga na sua plataforma e você consegue ver diretamente lá. Legal. Segunda maneira, a gente tem 2 tipos de APIs, uma pull e uma push. Então a push em real time, você recebe o dado assim que ele acontece, você recebe ali e você integra no seu data lake. Tá. Ou você pode usar um pull API que ele puxa algumas vezes ao dia todos os dados históricos para você poder atualizar suas tabelas. Por fim, a gente tem também uma Data Locker. O que ele faz? Ele salva um CSV dos dados brutos num bucket AWS ou da Microsoft. Você já tem isso integrado nativo? Tudo nativo, integrado. Putz, isso é maravilhoso. É um produto que você vai Para lá... quem trabalha com dados e quer gerar uma relevância maior pro business. Exato. Esse que eu falei de salvar o CSV é onde você consegue extrair todos os dados, inclusive dados de clique, de impressão, tudo. Só que tem um porém. Qual é? Em outubro do ano retrasado, 2021, o Meta, Facebook, Certo. mudou a regra que eles não compartilham mais o user level data de cliques nem impressão. Vamos lá. Qual que é a consequência disso? E aí? Quer dizer que eles não enviam o device ID para o usuário. Mas pro vocês fazem cliente. inferência também ou não? A gente faz porque ele manda pra gente. Tem... E por que ele manda pra gente e não manda pro cliente? Porque a gente agrega. Quando você vê no dashboard, você não consegue ver o cliente tal, o cliente XY. Você vê campanha tal, gerou 500 instalações, dos 20 compras, etc. Qual que é o problema disso? Como é que você vai jogar esses dados depois do seu Data Lake e fazer as integrações como você faz? É verdade, cara. Não tem como você fazer um match. Você não vai conseguir fazer. O Facebook fez isso. TikTok fez isso para impressão. Impressão, que eu falei, o TikTok é mais relevante. E a tendência é isso acontecer com todo mundo. Mas e quem trabalha com análise nesse caso? Como que vai fazer essa visão? Vai ter que ter vocês para poder imputar algumas informações ali. E agora a gente está lançando uma solução para isso. Ah, então conta pra gente. Que é o Data Clean Room. Tá. Como é que ele funciona? A gente pega o dado que você quiser. Você manda um CSV com os users IDs que você quiser. Cara, então vamos supor que você queira fazer uma coisa, você tem um cartão de crédito, você quer saber o uso do cartão de crédito. Você manda uma lista. Essa lista nunca é salva com a gente. Tá. Na nuvem, a gente faz na memória, a gente pega os dados das campanhas, agrega, salva de maneira agregada e você consegue ver ali a campanha final. Então você consegue ver assim, teve essa campanha, consegue montar até um cohort. No dia 0, a gente gerou R$1.000 de receita, no dia 1, 2.500, etc. Do jeito que você quiser, a gente monta para você e você tem a mesma análise que você faria antes. E é onde a gente salva esse dado? Desculpa, a gente faz na memória e salva no seu AWS. Então tudo vira base do próprio cliente da AppsFlyer. Exato. Você ou no AWS ou no Google Cloud, salva direto para você. A gente não tem acesso a esse dado. É totalmente privado, seguro e é um jeito sofisticado de lidar com os dados, mantendo a privacidade do cliente. Então isso daí vai ser um diferencial absurdo hoje de vocês. Qual é o lançamento desse dado? Já está lançando. Já lançou? Já está lançando, já está com o cliente rodando aqui. Putz, então o mercado deve estar adaptado a essas tendências que eles estão trazendo de não trazer informação. Deve estar sendo um boom nisso daí, nesse caso. É bem curioso isso. Eu vejo, acho que os caras de game hoje, que são os caras que mais manjam de aquisição. É quem tá, trabalhando isso aqui no limite do limite. O cara tá... E aí, o que os caras fazem? O cara testa. Então, hoje em dia, por exemplo, quando eu falei do iOS, o cara tem um modelo determinístico e não determinístico simultâneo. Por que você tem isso? E probabilístico e determinístico. Por quê? Porque ele falou, cara, quando virar a chave e eu só tiver o probabilístico, eu já tô preparado. Os caras já estão lá na frente, tem um cara pensando nisso. Então, o que eu tô falando, hoje a questão de usar o Data Clean Room, a gente não é o único player que tem Data Clean Room. Vão criando os problemas, vocês vão trazendo as soluções. Atrelado ao business de vocês e dos clientes de vocês. O próprio Meta lançou o Data Clean Room deles. Tá. Só que qual que é o problema?
é que eles são o próprio negócio. Então, assim, como é que eles vão agregar dados de Google junto? Exato. Hoje eu consigo, por exemplo, se o cara teve um last click no Google e o cara tá no Meta, o Meta não sabe consegue disso. fazer. Eu sei, por isso eu consigo fazer o dado Você é para o você. terceiro para todos ali, porque você não é um veículo. Exato. Exatamente. Cara, maravilhoso. Último tema para a gente falar aqui, que agora entra numa questão de proteção de dados e fraudes. Legal. Quando a gente está falando de AppsFlyer. Primeiro conta pra gente como que as fraudes podem ser evitadas e depois a gente entra na questão de proteção. Deixar bem claro, número 1 existe fraude. Isso é indiscutível. Por isso que a gente chegou com as fraudes podem ser evitadas, né? Eu até brinco assim com um cliente, fala pra mim assim, pô, como é que eu sei que de fraude? Eu falei, cara, você quer saber se uma network é bom? Pergunta pro cara como ele lida com fraude. Se o cara falar que não tem fraude, esquece. O cara é bandido. Cara. Agora, se o cara falar, cara, eu preciso aprender com a fraude, aí esse é o cara certo. Porque esses caras o cara tá comprando mídia de outras pessoas para botar o anúncio lá. Então você vai assim, pô, o Brunão tem uma campanha aqui com um CPI de 10. Eu sou uma network, eu chego pros caras e falo, pô, eu tô oferecendo R$8 de CPI aqui, quem quer comprar? E eu fico com a diferença. É justo. Sim. Só que eu vou absorvendo esse tráfego aos poucos e vou analisando a performance dele. Agora, se nem eu, como network, nem você tem uma visão de fraude, como é que faz? Vamos deixar bem claro o que é fraude. Vamos lá. Fraude na atribuição, a gente está falando especificamente aqui. Não é fraude do cara fazer uma conta exatamente, falsa. Quando a gente está falando de fraude, é justamente isso. Que você pode falar que você está vendendo um tráfego qualificado, sendo que você não está. Você está colocando robô ali para poder trazer uma visão diferente. Hoje tem 2 tipos de fraude principais que eu classifico. Primeiro, a gente está falando... a gente está simulando uma instalação. Isso basicamente através de robôs. Tá. Então você cria um robô e tal. Só que além disso, você tem o sequestro de atribuições. Essa é nova, vamos lá. Cara, eu já fui vítima disso. Sério, cara? Sinistro. Cara, eu tava trabalhando... Qual é o resgate disso daí? Cara, eu tava trabalhando numa empresa, e aí, eu não vou nem falar os nomes pra não expor ninguém. Não, por favor. Mas a gente tava lá e a gente tinha Google, Facebook, normal, são os caras grandes, certo? Só que melhor que o Facebook, então eu tinha, em primeiro lugar, Google, segundo eu tinha uma network, depois o Facebook. Cara, impossível isso. E aí, a gente botava mais dinheiro e eu entregava. E aí, qual é o pior de tudo? Quando eu entrevistava os clientes, o cara falou, cara, eu cliquei no anúncio mesmo. O cara botou o cartão de crédito, o cara comprou o produto, recebeu, fez a avaliação, tudo. E aí? Cara, como é que acontece isso? Aí, nessa época, o AppsFlyer tinha lançado o produto de antifraude. E eu comecei a olhar os dados. O que acontece, cara? O cara faz sequestro de atribuição. Como é que o cara faz isso? O jeito mais comum, que eu vejo demais, chama Click Flood. O cara instala um malware no celular do cara que fica disparando evento de clique o dia inteiro. Você tem campanha na TV, o cara vai baixar o aplicativo, acabou de ter o last click da network do cara, vai ser atribuído para lá. Caramba, então ele sobrepõe a visão de onde realmente a atribuição é. Exato. Ou tem mais ainda, cara. Tem aplicativo, por exemplo, aplicativo de teclado, Android, você baixou o teclado da Hello Kitty. Ele identifica que você está digitando o aplicativo, lê aquilo e já manda o evento. Caramba, meu. Pois é. Então, assim... O mercado de fraude tá evoluído, hein? Gigante, cara. Você tá falando do mercado de 2,5 bilhões de dólares só no mobile. Nossa senhora, cara. E é complicado, por quê? Assim, vamos supor que você botou... Já vi com vários clientes isso. O cara pega e instala nosso produto antifraude. O cara olha lá que tá uma fraude, 60% das instalações dele são fraude. O cara corta, porque os caras vão trabalhando, vão tirando. Vai para 5%, 2%, o cara fala, cara, vou cancelar esse produto. Um ano depois, quando o cara bota, já tá em 60% de novo. Nossa senhora. Porque isso aqui é uma erva daninha. O cara percebe que vai tendo espaço e vai botando. E como que, falando com o pessoal aqui, como que a gente pode evitar isso? Essas fraudes, esse sequestro de... Cara, tem que ter... Bom, primeiro, acho que as networks, que a gente chama de SRNs, que são Self-Reporting Networks, Facebook, Google, Twitter, TikTok, não tem fraude. Sim. Beleza, os caras são super... A gente tá falando de programática, a gente tá falando de negócio um pouco mais que fica... É um cenário onde não tem lei. Ali, Só que esses caras são 80% do tráfego web. Esse que é o ponto. Onde dá os 20%? Esses 20% é onde você vai conseguir a performance. Então você tem que instalar uma proteção. Hoje em dia, acho que, cara, qualquer MP que se preze deve ter uma proteção. O AppsFlyer hoje é o mais completo, que a gente foi o primeiro a lançar isso. E por que a gente é o mais completo? Porque a gente é o único que tem a proteção antifraude pós-atribuição. E eu vou te falar por quê. Tá. Cara, primeiro, não necessariamente toda fraude você consegue identificar na hora.
simplesmente você precisa esperar algum padrão de comportamentos acontecerem para você perceber. Por exemplo, se alguém instalar o aplicativo 1 hora depois do clique, é fraude? Não necessariamente. Você clicou, você pode ter feito outra coisa e baixar. Exatamente. Só que se todo mundo que baixou naquela network naquele dia demora mais de 1 hora. Que é fraude. Só que aí já foi atribuição. Então eu faço o corte pós-atribuição. Ah, entendi, cara. Outra coisa, você tem um robô perfeito, bonitinho, que ele vai fazer uma ação no aplicativo e você está pagando a campanha por CPA. Como é que você vai bloquear isso aí? Você tem que perceber, depois que já instalou, depois que já atribuiu, você vai perceber que o robô está agindo ali só naquela ação. A gente consegue identificar aí também pós-atribuição. Cara, então vocês estão bem preparados hoje quando a gente fala de uma fraude, que a gente sabe que a fraude existe, Pois é. só que vocês estão preparados hoje para corroborar com a empresa para evitar esses. E eu digo essas coisa mais louca, informações. olhando os dados dos clientes que eu tenho olhado, assim, não é oficial isso, mas é mais o meu feeling olhando, 60% da fraude é pós-atribuição. Sério mesmo. Sério. Nossa, para mim é extremamente assustador, cara. É A gente assustador. saber disso, cara. É assustador. Nossa. E sobre a proteção nesse cenário aí, pra gente ir pro nosso último tópico aqui na. Cara, proteção, assim, você tem que ter, hoje, a gente é um paranoico da segurança. Imagino, Então, essa segurança envolve vários. Primeiro o SDK. Tá. Hoje nosso SDK é 100% criptografado e não é open source, é closed source. Diferente de alguns competidores que o cara é open source, já tem spoofing, ou faz o reverso daquilo ali. E a grande maioria dos veículos também é tudo open source. Exato, a gente é closed source. Tá. Aí tem treinamento de todo mundo que entra, segurança da informação, todo esse negócio. Por fim, a gente paga empresas terceirizadas para testarem, para fazerem ataques, para testar isso, tudo isso. E além disso, por próprio cliente, a gente tem um controle de usuário muito forte, a gente tem controle de senha, duplo fator de autenticação, tudo isso. Então, cara, é um jeito para você blindar o seu negócio para ficar fechado. Cara, maravilhoso. Tô tendo uma aula de AppsFlyer aqui. A gente fala bastante sobre isso, né, Otávio? Mas hoje aqui acho que a gente tá focando bastante nesse tema. Cara, queria agradecer. Você tem mais alguma consideração final antes de agradecer? Não, valeu. Tavião, cara, obrigado por participar do nosso podcast. Suas portas estão sempre abertas aqui para você. Você sabe que, se tiver novidade, pode trazer pra gente que a galera vai curtir. Prazer é todo meu, cara. Valeu. Obrigado, meu querido. Ah. Galera, continuem acompanhando. O podcast do Otávio daqui a pouco tá no ar. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, acompanhar no YouTube, ativar o sininho para ficar sabendo de todas as notificações do Datalogando. Até a próxima.